Existem histórias que atravessam séculos, histórias sussurradas entre velas, passadas de geração em geração. Algumas falam de vingança, outras, de maldições. Mas hoje, vamos falar de gratidão. Uma gratidão que vem do além. Você já ouviu falar na lenda do morto agradecido? Essa história, presente em diferentes culturas ao redor do mundo, é uma das mais antigas do folclore europeu e, com o tempo, atravessou oceanos e influenciou contos populares até aqui no Brasil. Diferente das típicas assombrações que voltam para se vingar, o morto agradecido é um espírito que retorna para recompensar. No Brasil, embora o nome morto agradecido não seja tão comum, histórias semelhantes existem, principalmente no interior do país. Contos populares falam de almas penadas que só encontram paz quando alguém reza por elas, ou espíritos que protegem uma pessoa após receberem um gesto de compaixão, como acender uma vela ou cuidar de um túmulo abandonado. É aquela velha crença de que quem faz o bem, recebe o bem, mesmo que o bem venha do outro lado. A lenda do morto agradecido pode ser interpretada de várias formas. Uma lição moral sobre empatia, mostrando que até os esquecidos merecem dignidade. Uma recompensa espiritual para os que fazem o bem sem esperar nada em troca. Ou, nas versões mais sombrias, um alerta sobre se envolver com o que não se entende. Afinal, nem toda gratidão termina bem. Agora que você conhece a origem e os significados por trás da lenda, apague as luzes, coloque seus fones e prepare-se para ouvir a história de um homem que ajudou um morto e jamais ficou sozinho de novo. Havia uma vez um homem chamado Tomás, um andarilho sem rumo, que vagava de vila em vila procurando comida, abrigo e, talvez, algum sentido para a vida. Em uma tarde chuvosa, Tomás chegou a uma pequena aldeia onde todos pareciam estar em luto. Descobriu, então, que um desconhecido havia morrido na estrada. Ninguém sabia quem ele era, e nenhum parente apareceu para enterrá-lo. Seu corpo jazia numa carroça, coberto apenas por um pano sujo, aguardando o destino de ser jogado em uma vala comum. Tomás sentiu um peso no coração. Não sabia explicar o porquê, mas decidiu usar as últimas moedas que tinha para pagar um enterro digno ao morto esquecido. Fez questão de escolher um caixão simples, mas limpo. Acompanhou o corpo até o cemitério, sozinho, sob chuva, murmurando orações que mal lembrava. E, antes de ir embora, deixou uma flor silvestre colhida na beira da estrada sobre a terra recém-lançada. Foi embora com o estômago vazio e a alma estranhamente leve. Naquela noite, Tomás sonhou com o homem morto. Ele estava em pé, vestido com roupas nobres, os olhos serenos. Agradeceu, com um sorriso calmo, e disse: "Lembrei de você. Sempre lembrarei." No dia seguinte, Tomás encontrou um pequeno saco de moedas douradas ao lado da estrada. Achou que era sorte. Pura coincidência. Mas as coincidências continuaram. Ganhou comida sem pedir. Foi acolhido em casa sem bater à porta. Escapou de assaltos, acidentes, doenças. Era como se a sorte o seguisse, ou como se alguém o seguisse. Por onde andava, Tomás sentia uma presença. Às vezes sombras se moviam sozinhas. Em certos espelhos, jurava ver um rosto atrás do seu. E, certa vez, ao cair de uma ponte, mãos invisíveis o seguraram antes que tocasse o chão. E toda noite, o mesmo sonho. O homem morto. Mais próximo. Mais nítido. "Ainda estou aqui", ele dizia. "Você me deu descanso. Agora, eu te darei proteção." Mas com o tempo, Tomás percebeu que não podia mais estar sozinho. Cada vez que tentava ficar em silêncio, sentia sussurros. Quando se afastava das cidades, a presença se tornava opressora. Não podia mais amar, porque toda pessoa próxima sentia medo, pesadelos, calafrios.
O espírito não o deixava. Não por vingança, mas por devoção. Era como um cão fiel, que jamais o abandonaria. Você cuidou de mim, o espírito dizia. Agora, eu cuidarei de você. Para sempre. Depois que começou a ser protegido, Tomás achou que sua sorte havia mudado. Mas com o tempo, as bênçãos se tornaram grilhões. Ele não podia mais dormir sem sonhar com o morto. Os lugares por onde passava ficavam mais frios. Animais o evitavam. Pessoas sussurravam que havia algo de errado com ele. Um dia, numa cidade distante, uma mulher chamada Clara, que o acolheu por pena, foi encontrada desmaiada no quarto após uma noite ao lado de Tomás. Ela tremia e dizia: Alguém me observava a noite inteira, atrás da porta. Mas quando abri, não havia ninguém. Tomás começou a procurar respostas. Visitou padres, curandeiros, feiticeiros, cartomantes. Todos diziam o mesmo: você não está amaldiçoado, está acompanhado. O espírito era real, e não era maligno, mas estava preso a ele. Um velho rezador disse: você deu paz a um morto. Agora, ele tenta te devolver isso. Mas ele não entende que sua presença é o oposto da paz. Desesperado, Tomás perguntou se havia uma forma de romper o vínculo. Um dos curandeiros sugeriu um ritual de devolução. Você precisa devolver ao morto o que tirou, um funeral digno. Mas desta vez, com despedida. Você deve reconhecê-lo, nomeá-lo, agradecê-lo, e depois, deixá-lo ir. Mas Tomás não sabia o nome do morto. Não tinha retrato. Nada. Mesmo assim, decidiu tentar. Em uma noite de lua nova, Tomás voltou ao túmulo onde o havia enterrado. Levou flores. Acendeu velas. E falou em voz alta: eu não sei quem você foi. Mas sei que teve um fim solitário. Eu te dei paz, e você me deu companhia. Mas agora, eu preciso viver minha própria vida. Vá em paz. Volte para o seu descanso. O vento soprou forte. As velas se apagaram. A terra tremeu levemente. E, pela primeira vez, Tomás dormiu sem sonhar. Nos dias seguintes, tudo parecia voltar ao normal. O ar estava mais leve. Os espelhos, vazios. Nenhuma presença. Nenhum frio. Nenhum sonho estranho. Tomás conheceu outra mulher. Começou a trabalhar fixo numa estalagem. Voltou a sorrir. Achou que estava livre. Achou errado. Na terceira noite após o ritual, acordou com o som de passos. Lentos. Arrastados. Olhou ao redor, nada. Mas quando virou de lado, ele estava lá. O morto. De pé. Vestido de nobre. Os olhos, vazios. Você me abandonou. Agora, eu também vou embora. Mas antes, vou tirar tudo que te dei. A partir daquele momento, a sorte virou. O emprego de Tomás foi perdido. A mulher adoeceu subitamente. Sua imagem era rejeitada por todos. A presença sumira, mas deixará um rastro de destruição. A gratidão do morto havia se transformado numa dívida. Tomás, agora um homem quebrado, decidiu voltar ao túmulo mais uma vez. Mas ao chegar, o túmulo estava aberto. Sem corpo. Nada. Apenas um bilhete, antigo, amarelado, com letras tremidas. A gratidão é eterna. E o eterno, não tem paz. Dizem que Tomás nunca mais foi visto. Alguns afirmam que enlouqueceu, falando sozinho pelas estradas. Outros dizem que o viram andando com um estranho encapuzado, que não fazia sombra nem barulho ao andar. Mas há quem acredite que agora é Tomás quem está preso, acompanhando outros, na escuridão, esperando alguém que também lhe ofereça um enterro digno. E você, se visse um corpo esquecido na rua, pagaria por seu enterro? Pense bem, porque nem toda boa ação termina com paz. Às vezes, ela apenas te conecta a algo que nunca mais vai te deixar. Gostou do vídeo?
Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.